Gente, abre a sua Bíblia aí no capítulo único de Judas. É vizinho do Apocalipse, bem pequenininho. A minha casa, minha vida, perto do condomínio Apocalipse. Mas normalmente a gente acaba não vendo. Gente, quando que um marido vira demônio? Não responde, senão pode responder errado, irmã. Quando que uma esposa vira demônio? Ó, você viu que diferença? Eu falei, quando o marido vira demônio, houve uma manifestação. Quando eu falei o contrário, os maridos, ó, como se tivesse cortado o sinal do Wi-Fi. Viu? Depois a Bíblia ainda diz que nós somos o cabeça, né? Eu não sei de onde que a gente consegue ser cabeça com essa mulherada, né? Mas beleza. Gente, quando que filho vira demônio? Quando que pastor vira demônio? E todo mundo que eu estou falando vira demônio, gente. Vai por mim, porque até anjo virou. Até anjo virou demônio. Então tem um monte de gente que acaba virando. Esse versículo diz quando que alguém que nasceu para ser bênção se torna uma maldição. Vamos ler isso e guarda para sempre. Se tiver aquela caneta do Leandro Vieira que deixa amarelo, fluorescente, pinta esse lugar. Vou ler na NVT. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que lhes pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Eu vou ler agora na Almeida Revista e Atualizada. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Na NVI. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos como correntes eternas para o dia do juízo. Queridos, olha só, presta atenção nisso. Os anjos que nasceram para ser anjo. Não vamos falar de angelologia agora, mas os anjos nasceram para fazer várias coisas. Mas quando os anjos deram um passo para o lado, não quero ser anjo aqui, eu quero ser anjo aqui. Eles saíram da posição de autoridade. Quando o Senhor dá 32 mil soldados para Gideão, o Senhor diz para Gideão, tem gente demais aí, só com 300 você ganha. Gente, 300 era um número absurdamente reduzido, não tinha como ganhar. É a mesma coisa você que está orando pela restauração da sua família, mas o seu filho está lá, perdidaço, sua filha também, seu marido também. Parece que você é minoria, parece que isso nunca vai acontecer com você. Eu trouxe minha mãe comigo, Cida Barreto, aí ela me deu um abraço ali agora, ela, ai Lê, que bom estar aqui. Eu falei, mãe, é tudo culpa sua, foi você que orou, eu nem queria esse negócio de crente, nunca quis, muito menos ser pastor. Gente, eu sou pastor pela graça de Deus, se tem um cara que conhece a graça sou eu não quis, eu não queria nada, nem ser convertido, eu queria nada de jeito nenhum, mas minha mãe ficou orando, falando para Deus, ele não tem livre-arbítrio, ele não tem nada, ele não escolhe nada, sou eu que te mando aqui, ele é seu, Jesus. Minha mãe é só uma mulher posicionada, foi suficiente para transformar minha casa, para transformar minha vida, para transformar a vida do meu pai. Queridos, quando uma mulher assume a posição de mulher, o que ela se torna? Um anjo. Quando o homem assume a posição de homem, o que ele se torna? Um cara sobrenatural. Quando uma família assume a posição de família bíblica, o que ela se torna? Alguém que carrega poder de Deus, é municiado. Cara, você já viu muita gente cantando, mas hoje pela graça de Deus a gente contou aqui com a presença do Alê. Tem muita gente que canta hoje, mas tem pouca gente que carrega uma unção como ele carrega. E ainda que você tivesse mais ou menos perdidão aí, você chegou aqui e pegou o óleo do cara. Sabe, nem dependia da sua santidade sentir Jesus aqui ou não. Então, queridos, olha só, o fato de cada pessoa funcionar na sua função, assumir sua função, faz Deus derramar sobre ele poder e autoridade. Você já ouviu falar de Caifás? Quem ouviu falar de Caifás?
Caifás foi um cara que entregou Jesus para ser morto. Caifás é pintado ao longo dos anos por um dos caras mais sacana da Bíblia. Só que se você ler o Evangelho de João no capítulo 11, Caifás era o sumo sacerdote que cuidava do sinédrio, dos 70 homens que podiam bater o martelo e decidir: Jesus vai ser morto ou não vai ser morto. Olha que louco. Você pode falar, o judaísmo já estava caído, Caifás era um endemoniado, ele vendeu o meu Jesus para morrer. Mas a Bíblia diz assim: naquele ano, por causa de Caifás ser sumo sacerdote, o Espírito de Deus falou através da boca dele: melhor morrer um homem do que todos. Para alguns era o bandido que estava entregando Jesus, mas na Bíblia era o Espírito de Deus dizendo: melhor esse homem santo morrer pela vida de todos. Só porque ele era sumo sacerdote, porque ele tinha uma posição de autoridade, Deus o usou. Por isso que você não pode falar mal do professor, mal da polícia, mal do seu chefe. Porque eles podem até ser desviados, mas no momento certo de autoridade, o Espírito de Deus os usa para fazer algo da autoridade deles. Agora, quando a polícia vira bandido, você não tem mais o que fazer. Quando o político vira bandido nesse país, você já viu o que acontece. E quando o pastor também vira bandido? E quando a esposa vira bandida? E quando o marido vira bandido, o filho vira. Mas que bandidagem! Basta você não querer assumir o seu papel, que espiritualmente você já se torna bandido. Gente, tem gente que se irrita comigo, fala mal de mim pra caramba. Um dia uma mãe me ligou e falou: pastor, meu filho vai se matar se você não vier aqui. Eu falei: irmã, então fala para ele se matar, eu estou em Recife. Ou não fui eu que tive aquele filho, gente? Se aquele menino não tem pai, não tem mãe, como que aquela mulher pode jogar nas costas do pastor a vida do filho dela que ela não cuidou? Eu não aceito as pessoas jogar na minha mão aquilo que é do governo delas. Um dia uma mulher no final do culto veio toda feliz: pastor, ensina os filhos a acordar cedo, arrumar a casa para a mãe. Eu falei: sai fora. Você está querendo que eu vire pai dos seus filhos? Pai é seu marido. Pastor, o que você fala de tatuagem, piercing? Eu não falo nada. Aquilo que a Bíblia não diz, eu não falo. Eu não tenho nada com isso. Isso é cultura da sua casa. As pessoas costumam ir na igreja, às vezes olhar pra gente e falar assim: ai, meu casamento vai acabar hoje se você não for lá. Ô cara, eu não casei ninguém, não fui pra lua de mel a 3. Um dia um menino olhou pra mim e falou: você é meu pai. Eu falei: eu sou o pai espiritual da galera mesmo. Ele: não, pai. Eu falei: sou não, velho. Conheço sua mãe, mano, não conheço sua mãe, sai fora. Ele: não, pastor, é que meu pai me rejeitou. Eu falei: filho, não me põe no lugar do seu pai. Jesus não me pôs no lugar do seu pai. Você vai me colocar no lugar de alguém que já não funcionou, e eu também não vou funcionar da maneira que você espera. E no dia da sua formatura, pode ser a formatura da minha filha, que tem a sua idade, e a minha filha é minha filha. E aí, se eu escolher ir na formatura dela e não na sua, você vai ficar feliz ou triste? Pode crer, né, pastor? As pessoas hoje querem que alguém assuma a autoridade que era delas. Se você casar, garota, garoto, esperando que o outro mude sua vida, seu casamento já é do diabo. Tudo que funciona fora do plano de Deus é plano do diabo. Tudo que não é da maneira que Deus criou é do diabo. Cara, a igreja fala tanto da homossexualidade, mas por que a igreja não fala da falta de autoridade dos héteros? Por que não fala da falta de autoridade de pai e mãe? Sabe, muitas vezes alguém fala: cara, você precisa ir na nossa casa, porque se você visitar minha casa vai mudar. Não vai mudar. Você precisa ir embora para sua casa e mudar a sua casa. É você daquela casa que está aqui ouvindo essa palavra. Se fosse outro daquela casa, era ele que estaria aqui. Agora, Deus fez isso através de Neemias. Neemias sozinho mudou uma nação. Cara, você sozinho tem poder e autoridade celestial para mudar toda a história da sua casa e da sua vida. Minha mãe é esposa de um ex-bêbado, mãe de 2 ex-drogados.
E todo mundo hoje é bênção de Deus na igreja. Mas quem que foi minha mãe? Uma mulher que assumiu a posição de esposa. E ela assumiu a posição de mãe. E ela assumiu a posição bíblica de serva de Deus. Eu me lembro da época que meu pai não conseguia dizimar. Minha mãe dizimava 20%. Deus, estou dando o meu e do meu marido. Porque ele está enrolado e não está conseguindo. Cara, presta atenção. Quando que os anjos se tornaram demônio? Quando eles deixaram de ser anjo. A Bíblia diz em Apocalipse 5:8 que quando a gente estava aqui adorando, você podia não ter visto, mas se a adoração era genuína, anjos passaram aqui com bacia de ouro, pegaram a oração e a canção do justo e subiram. Com a oração e a adoração que a gente fez, ele subiu até o trono da graça de Deus, chegou lá e derramou no Senhor. Apocalipse 5:8 está escrito isso. E assim que ele derrama aquilo como incenso suave, Apocalipse 8:5 diz o contrário. Assim que essas bacias de ouro esvaziam, sabe o que ele faz? Pega brasas vivas do altar com mantenais, porque ele não pode pegar com a mão, ela queima mais do que ele. Eles são seres alaranjados. E desce e esparrama no meio do povo. Um genuíno ambiente de adoração, sabe o que ele faz? Mata o demônio que habita em você. E tem demônio, gente, que entrou em nós, e tem demônio que a gente desenvolveu. Foi a gente que inventou. Foi a gente que inventou certas histórias. Se você inventar uma história assim, ó, eu vou andar com fulano de tal, eu vou ser o braço direito desse fulano, e Deus nunca fizer isso, você inventou uma história que não vai se cumprir. Esses dias um dos meus filhos espirituais me mostrou um story do Instagram. Uma garota fala com ele como se ele fosse o namorado dela, e ele nunca respondeu a ela. Esses dias essa garota me mandou um recado. Ai, você é meu pai espiritual, eu amo você, amo a Érica. Olhei bem na foto, falei, nunca vi essa mina. Então, sabe o que acontece? É que eu amo o seu filho espiritual. E eu falei, mano... Só escrevi assim, demônio, e bloqueei. Alguém precisa falar a verdade para esse povo, gente. Mano, a pessoa inventou uma história que ninguém está sabendo qual é. Ela vai ficar regando essa história e amanhã ela vai estar com câncer, não no estômago, não no fígado, mas na alma. Gente, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu, mas o que Ele não prometeu, Ele não está nem aí. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Ele resolver fazer acepção das nossas atitudes, cara, quem vai ser a nosso favor? Gente, eu não tenho medo nem do Trump, nem daquele coreano que quer matar ele, mas eu tenho medo de não ter a presença de Deus. Domingo passado fazia anos que isso não acontecia. Gente, a gente tocou louvor domingo à noite na Poema, sabe o que aconteceu? Nada. Eu dei 50 minutos para alguma coisa acontecer, não aconteceu nada. A igreja começou a sentar, 80% do povo meio desanimado. Eu comecei a olhar para os pastores, olhar para a banda. Falei, mano, será que ninguém está vendo que Jesus não está aqui? Daqui a pouco lá o Dentinho acabou de voltar de férias. Ô, mano, será que eu não estou bem, velho? Ou não está legal hoje? Falei, mano, tá uma droga. Ele, sério, e agora? Eu falei, e agora? Se tem um cara que tem posição de autoridade aqui, quem é esse cara? Daí ele olhou e falou, graças a Deus é você, né? Falei, mano. Só que a diferença é que aqui não tem um demônio, pastor, não. Aqui tem um pastor de Deus. Vou subir lá, vou chutar todo mundo. Subi lá, irmão. Falei, gente, Deus falou pra mim como ia ser essa igreja. Mas essa coisa que está acontecendo não é o que Deus me prometeu. E eu não sei que hora vai acabar esse culto. Daqui a pouco o Juan prega, pode virar vigília, mas eu vou ficar gritando aqui até Jesus vir nesse lugar. Enquanto ele não vier, eu não paro de gritar. E fiquei lá, irmão, atormentado, louco da cabeça. Volta aqui, Jesus, eu sei que fizeram para você, mas eu te peço perdão. Volta aqui, pelo amor de Deus. E fiquei gritando. Daqui a pouco Jesus chegou. Aí eu fui descendo, algumas pessoas até olharam para mim meio assim, nossa, mano, cara, parece bruxo. Não é, velho, desesperado. Você que é marido, não está sentindo Jesus na sua casa, sobe lá no telhado da sua casa, entra no forro, enfia o dedo na tomada, joga fogo dentro da tomada, faz alguma coisa dentro daquela casa. As pessoas não fazem uma cumba, vai lá e faz uma boa cumba, faz uma ótima cumba,
resolve que sai orando, velho, fala: não aceito isso, pelo amor de Deus, é posição de autoridade. Amém? Posição de autoridade. Agora os anjos, o que Satanás fez, gente? Ele era o cara que comandava a bacia de ouro. Um dia ele passou por uma igreja, daqui a pouco alguém soltou: Altíssimo. Na hora que ele estava subindo com todas as frases feito fumaça, ele falou: pô, Altíssimo, nossa, essa eu vou pegar para mim. A Bíblia diz que ele perdeu o emprego por causa do amplo comércio dele. Sabe quando você perde a autoridade de ser marido? Quando você quer ser solteiro depois de estar casado. Sabe quando você perde a autoridade de ser filho? Quando você é rebelde, quer ir embora de casa mesmo tendo pai e mãe. Cara, toda vez que você quer sair daquela posição que Deus te colocou, você entra num espírito de rebeldia. E a desobediência é como um pecado de feitiçaria. E a gente fala de alguém que faz voodoo, que faz não sei o que. Cara, tem mais macumba dentro da igreja do que fora. Tem mais oração de feitiçaria dentro da igreja do que fora. Tem oração de feitiçaria feita por pastores. Um dia eu vi no Facebook assim: a mesma bênção que nós demos, agora nós arrancamos desses irmãos rebeldes. Um pastor escreveu um texto amaldiçoando pessoas. Gente, eu queria ter um vírus para me mandar no computador daquele pastor. Ia mandar um vírus em nome de Jesus para destruir o computador dele. Gente, que vergonha, que vontade de pegar ele na rua e falar: mano, já que você saiu da sua posição de autoridade, a gente dá uma rasteira nele, chuta a cabeça dele. Eu sei que Deus ia falar: nossa, que benção, o Leandro é top. E Deus ia pirar no que eu ia fazer ainda. Porque, mano, por causa de caras como esse, que perderam sua posição de autoridade, parece que nós, a igreja, não temos mais autoridade. Você pensa que é fácil para mim falar de dinheiro, como eu estava falando aqui agora? Agora você acha que eu vou deixar de falar por causa dos mentirosos? Eu vou falar a verdade com intrepidez e não estou nem aí. Quem não gostar tampa ouvido. E o que eu falei estava na Bíblia. Cara, a gente tem que assumir uma posição. Então eu quero te dizer: o que é o contrário de perder a posição de autoridade? O contrário é o verso que dá nome à minha igreja. O contrário de perder a posição de autoridade é ser obra-prima de Deus. Gente, na moral, aí a FAD não precisa de mais nada. Só uma coisa que falta agora. Uma. Vocês não precisam de mais nada. Vocês estão em um lugar novo. A iluminação é boa. Tá lindo. Ah, Leandro, tem umas coisinhas faltando. Me pergunta que a Poema tem. Faz 2 anos que estamos na reforma da Poema. Ainda está faltando. Eu não estou falando disso. Num todo, tá top. Jesus está aqui, a presença de Deus está aqui. Vocês são intensos na busca, no zelo com as Escrituras, no cuidado com as pessoas. Não está faltando nada. Só uma coisa: que todo mundo entre na sua posição de autoridade. Cara, aqui não é igreja de assistir culto. Você quer assistir culto? Liga a TV. Aqui é uma igreja que presta culto a Deus. Você veio para Deus sentir sua presença aqui. Aleluia. Essa igreja não é uma igreja que você vem para ver a autoridade do Lê, a autoridade do Rocha, a autoridade do Mark Schubert amanhã. Essa é uma igreja que você veio para ser inspirado e carregar a sua própria autoridade, para fazer a obra de Deus, a parte da obra que cabe a você. Queridos, eu me lembro que uma garota da minha igreja, ela era noiva do meu irmão. Ela tinha 17 anos de idade. E ela morreu de dengue hemorrágica. Cara, foi trágico. Uma garota de 17 anos morrendo com dengue hemorrágica. E quando nós estávamos velando o corpinho dela, a gente é meio doido, gente. O corpo dela estava lá dentro do caixão e a gente adorando a Deus na chapação, no rock and roll, buscando Jesus. A família dela, que não era convertida, entrava, olhava pra gente e falava: mano, esses caras estão celebrando como se ela realmente fosse pro céu. Eles começaram a falar: cara, eles acreditam mesmo que ela foi pro céu, velho, porque estão fazendo uma festa. Gente, eu não faço festa quando alguém vira pastor, eu não faço festa quando alguém vira líder, eu faço festa quando alguém morre salvo, porque daí não tem mais erro, não vai dar ruim de perder a salvação agora, aleluia. Então, meu amor, morreu salvo, já vou para fazer festa, já vamos fazer um churrasco agora, aleluia, que já morreu mesmo, fazer o quê? Vai lá, você acha que eles estão lembrando da gente? Está lá no jardim do céu, dançando com a amada da nossa alma, viúva é você que ficou aqui.
Quem foi, filho? Tá beleza. Cara, sensacional, maravilhoso. De repente alguém me pergunta, cara, é ruim perder alguém assim, né? Eu falei, cara, eu tô com saudade dela. Eu era muito jovem, tava segurando a onda. O meu irmão era viciado em crack. Essa menina ajudou a Deus transformar a vida dele, foi usada por Deus na vida dele. A gente até pensou, mano, o cara vai ter uma decepção, agora ele volta pro mundo. E era uma menina que não conseguiu ser líder. A célula dela só teve um membro, e daqui a pouco a célula dela acabou. E daqui a pouco entra a sala de aula dela, entra a diretora do Estadão, entra a professora, entra a sala de aula dela toda, e eles ficam do lado dela chorando, e daqui a pouco chegam umas 10 senhorinhas, beatinhas, e para do lado do caixão e fica chorando, e eu fico do lado, daqui a pouco as senhorinhas, você que é o padre Leandro? Eu falei, sim, sou eu. Gente, eu não tenho dificuldade nenhuma com essa questão de religiosidade. Você que é o Padre Leandro? Sou sim. Ai, Padre Leandro, você é uma benção. Você sabia que ela orava pela gente todas as manhãs e ensinava a Bíblia pra gente todas as manhãs? Uma obra que a gente não conhecia. Daqui a pouco a diretora vem e fala, você que é o pastor Leandro? Sou eu. Ela subia no banco da escola e começava a pregar Jesus para ninguém queria ouvir, ela chorava, mas ela queria dar Jesus para alguém, e nos últimos dias todo mundo começou a ouvir ela de alguma maneira. Sabe, querido, a posição de autoridade dessa menina fez uma coisa, mesmo aos 17 anos, partindo tão prematuramente, ela deixou uma cultura de honra ao Senhor. A mãe dela teve um sonho, e no sonho ela dizia assim, mãe, lê a minha Bíblia, porque eu fiz várias anotações para você. A mãe dela acordou, essa garota sentava na primeira cadeira da nossa igreja, e tudo que a gente pregava, ela escrevia na beirada da Bíblia. A mãe dela pegou a Bíblia dela, começou a ver as anotações dela, começou a ler, e o Espírito de Deus começou a alimentar a mãe dela, através das anotações na beirada da Bíblia, e a mãe dela acabou se convertendo a Cristo. Sabe, querido, a posição de autoridade, ela não é dada para alguém numa determinada idade, numa determinada cultura. A posição de autoridade é dada quando você começa a sentir paz que excede todo entendimento. A única coisa que prova que você está fazendo o que Deus quer é ter paz que excede todo entendimento. Tem gente que larga tudo e abre uma casa de recuperação. Tem gente que larga tudo e vai embora para a África. Tem gente que não larga nada e começa a patrocinar todas as coisas da obra de Deus. O que eles têm em comum? Todos eles têm paz que excede todo entendimento. Existe uma ansiedade, uma inquietação dentro de muitos de nós. E sabe por que ela existe? Porque não estamos fazendo exatamente o que Jesus queria. Quando eu comecei a fazer essa categoria de igreja, que hoje nós somos precursores em vários lugares, e a gente precisa ficar contando para as pessoas como que a gente fez uma igreja desse jeito. Quando a gente começou, a gente apanhava. A gente era a igreja dos noia, igreja do gay, igreja de drogado. O pastor ainda deve ser drogado. A gente apanhou de tudo quanto é lado, até que a gente ganhou 15 filhos de pastores. E quando a gente ganhou esses filhos desviados, restauramos e devolvemos para honrar seus pais. Então até a igreja convencional começou a falar que a gente era benção. Então a verdade é que você vai ter que ter muita certeza da sua posição de autoridade, porque você vai sofrer uma afronta. Você vai sofrer, cara. Se você for Jean Willis, você vai ser perseguido por alguém. Se você for Bolsonaro, você também vai. Se você for crente, você vai. A verdade é que se você não é perseguido, é porque você não está fazendo coisa alguma. Quando você não está fazendo nada, todo mundo te deixa em paz. Você começou a fazer alguma coisa, começa a se levantar. Agora o que eu devo fazer? Por causa do que eu devo correr? Efésios 2:10 diz assim, pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo para realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Gente, antes de você nascer, Ele já tinha um plano para você. Você quer saber qual que é da sua existência? Você precisa descobrir esse plano. Gente, eu me realizava. Eu trabalhei 12 anos como cabeleireiro. E quando fazia 8 anos que eu era cabeleireiro, qualquer mulher e homem podia entrar pela porta do meu salão. E se alguém falasse, eu quero enrolar o cabelo, eu enrolava. Se alguém quisesse falar, eu quero ficar loira, eu faço. Ah, eu quero fazer isso. Era tão gostoso, eu ficava lendo uma revista assim. Eu odiava novela, mas cabeleireiro tem que saber o cabelo da Leona, que cor que é o da Leona.
Daí eu tinha que comprar revista de fofoca. Nunca lia, só ficava vendo a cara das minas, como era o cabelo delas. E quando alguém falava, ai, você sabe o cabelo da Ana? Ai, sei, tipo, dá R$500 que eu faço. Era assim. Mas era tão legal você ficar assim, nem aí. Alguém chegava e você fala, você pode fazer isso? Cara, eu posso fazer qualquer coisa que você quiser. Isso é crescer na sua profissão. Isso é ter segurança na sua profissão. Isso é ter destreza. É ter se dedicado àquilo. Agora, qual que é o problema do brasileiro? Você já viu? Todo mundo é louco. Todo mundo é meio louco. Todo mundo é meio médico. Todo mundo é meio psicólogo. Todo mundo é técnico da seleção brasileira. Ô, gente, deixa quem é fazer. Amém? Quando alguém fala, Leandro, que você acha futebol, eu não acho nada, vai nem jogar, eu sei. Eu não sei jogar bola, cara. Tudo que tem na minha cabeça, meu pé não faz. Então deixa eu só pregar o evangelho, já está ótimo. O problema é que a gente quer ser tudo e a gente não é nada. Gente, se você é águia, você voa. Se você é o golfinho, você nada. Se você é uma pantera, você corre. E se você é um pato, você mal nada, mal corre e mal voa. Quantos irmãos são pato, cara? Vai falar, sai quá. É horrível a fala. Vai voar, não dá um palmo. Vai nadar, parece um caminhão cheio de areia em cima que não consegue engatar segundo. Sabe o que é isso? É não ter posição nenhuma de autoridade. Não é autoridade na terra, não é autoridade no céu, muito menos embaixo da terra. Eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom crente, eu não sou nem um bom corintiano, porque eu não sei nem a escalação do meu próprio time. Gente, que time você torce, Leandro? Nenhum, cara. A última vez que eu vi a escalação do meu time foi em 93. 1993, foi campeão mundial. Depois eu não vi mais. 2005 foi de novo, também não vi. Daí eu falei, cara, eu não torço mais nada para ninguém. Agora eu torço pro Botafogo no diabo. Agora, cara, eu nasci para ser obra-prima. Se você começar a falar de um assunto, eu não paro mais. Vem falar comigo de Jesus, de igreja, de missão. Nossa, cara, minha mulher fala, Lê, você começa falando, para mais, cara. Para de falar. Eu falo, amor, só falar do que eu não gosto que eu já paro, nem começo. Falou do que eu não gosto, eu, legal, beleza, isso aí, muito massa. Agora falou de uma coisa que eu gosto, eu falo, ai mano, já era, agora acabou o rolê. Eu vim pro Center Valley passear com a minha família, alguém, pastor, cara, pastor, uma luta é mesmo, velho, chega aí, vamos orar. Já era o rolê do Center Valley. Já faço o culto no corredor do shopping, cara. Mas o que é isso? Isso é o meu tesouro. Chegaram para Jesus, a gente comprou umas esfirras para você. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vem comer alguma coisa, é posição de autoridade. A posição de autoridade te alimenta. A posição de autoridade te faz sonhar. A posição de autoridade traz esperança. A posição de autoridade traz paz. A posição de autoridade traz a seguinte sensação: eu sei para que eu existo. É muito bom existir da maneira que eu existo. Eu estou aqui na terra valendo a pena. Eu estou correndo uma corrida que tem fim. Eu estou correndo uma corrida que não é a medalha da Olimpíada, mas é uma coroa incorruptível. E até mesmo essa coroa que eu vou receber ainda, eu vou tirar e jogar nos pés de Jesus, porque nada se compara a Ele, nada se compara à glória dEle, nada se compara a servi-lo, nada se compara a ter um nome transformado, a vida transformada, a receber um caráter que não era meu, um poder que não era meu, para fazer uma obra que também não é minha. E cara, é frio na barriga, Leandro, muito, dá medo, dá. Só para você ter uma ideia, eu não sabia o que eu ia pregar, e eu ainda não sei o que eu vou pregar aqui essa noite. Eu nem preciso saber, cara. Lembra que eu fazia qualquer cabelo? Agora é só eu subir e deixar Jesus entrar. E se você me chacoalhar, vai sair o que de mim? Tudo que eu tenho de tesouro. A boca proclama o que? O que o coração está cheio. As redes sociais proclamam o que? O que você está cheio. O seu Twitter fala o que você está cheio. O seu Instagram posta foto daquilo que você está cheio. Cara, é tão bom estar vivendo como uma obra-prima de Deus. Então, Leandro, mas resume aí, o que você acha que precisa na IAFAD? Gente que não se fere. Gente que não tem tititi. Gente que não tem mimimi.
Ai, pastor, sabe por que eu saí da outra igreja? Pelo mesmo motivo que você vai sair dessa. Se você não mudar, essa é a outra igreja que você vai sair. Ai, pastor, sabe qual que é o problema dessa igreja? Cara, quando alguém me procura, sabe qual é o problema dessa igreja? Irmão, tudo que é muito messiânico, tudo que é uma máxima da filosofia, é mentira. Se alguém falar para você, hoje o que muda a história da igreja é adoração, mentira. O que muda a história da igreja hoje é paternidade, mentira também. O que muda a história da igreja hoje é virar coach, mentira. Todas essas coisas somadas apontam pela integridade da igreja, mas uma delas não resolve todas as coisas. Sabe qual que é o problema dessa igreja? Milhares, filho, dessa e de todas e da terra. Essa é uma verdade. Agora você está aí para contribuir para a restauração ou para a atrapalhação? Cara, o que promove a unidade? Gente boa? Nem sempre. Tem um monte de gangue aí fora, eles têm unidade. O que promove, Leandro, esse pensamento que você está falando? Gente que não se fere, a cultura da outra face, a cultura da próxima milha, a cultura de dar também a capa, a cultura de alguém querer roubar um pouquinho do seu tempo e se dar o resto do dia, a cultura de se parecer com Jesus, de se fazer menor para que você seja maior. Essa cultura é que muda uma igreja, essa cultura é que muda uma cidade. Quantos dias da minha vida, cara, eu estava cansado, derramava uma mensagem de 2 horas, daqui a pouco acabava o culto. A hora que eu estava fechando a porta da igreja, alguém falava para mim lá fora: ô, tem um tempinho para mim? Eu já fechei a igreja Poema às 5:30 da manhã na segunda-feira. E um dia alguém foi no conselho de pastor e falou: aquela igreja tem balada de domingo para segunda, eles se prostituem lá dentro. Gente, um dia eu bebia muito Red Bull e colocava aqui, e eu falava muito chapação. Um dia uma missionária teve uma visão, que eu punha vodka antes do culto dentro do meu Red Bull, bebia e ainda sacaneava a igreja, chapação, porque eu estava bêbado de vodka. Uma missionária teve essa visão. Eu falei: mano, mas nem João na ilha de Patmos viu tanta coisa que nem essa irmã viu. Ela falou que era ainda Smirnoff. Quando ela falou o nome, eu falei: irmã, manja do Paranauê, né? Eu já nem lembrava desse nome. Aí sabe o que aconteceu um dia? Estou pregando na igreja, o filho dela desviado pula no meu pé, começa a chorar, e eu até falando: mano, solta, velho, não precisa dessas coisas. Ele chorando, eu pensando que ele queria roubar meu dente, sei lá, uma coisa estranha. O cara desesperado. Eu falava: cara, tá bom, quer Jesus? Aceita Jesus, não precisa fazer essa bagunça toda. Aí eu lá tentando assim, ele, eu orei na cabeça dele, daqui a pouco vem ela: oh meu Deus, eu queria te pedir perdão. Eu falei: por que? Nem te conheço. Um dia eu disse que eu tinha visto você bebendo você, safadinha, você. Falei: mano, dá um abraço aqui. Eu dei uma cheirada perto da boca dela para ver se não tinha cheiro de goró. Tava cheirando house, graças a Deus. Ela também não bebia, aleluia. Mas ela pirou, velho. Saí de lá, era minha melhor amiga. Você sabe quando você tem a cultura de ir por baixo, do go low, do I bow down, do eu me prostro diante de Deus. E numa luta contra você, eu vou por baixo para criar um ambiente seguro e te levantar para mais próximo da paz que excede todo entendimento. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando como obra-prima de Deus. Querido, as pessoas estão esperando uma manifestação de Deus, não uma igreja nova. Elas estão esperando a visita de Jesus na sua pessoa e não no Padre Fábio de Mello ou no Padre Felipe Rocha. Ninguém está esperando isso. Elas estão esperando você. Fica bom, Felipe, de padre, né, cara? Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Queridos, a Bíblia diz assim, Mateus 3,17. Agora, gente, Deus ama todo mundo.
Até as pessoas hoje que estão endemoniadas ainda, Deus ama essas pessoas. Deus deu Jesus por causa delas, por causa de mim, por causa de você. Então Deus ama geral, ama geral. João 3,16 garante que Deus ama geral, amém? Se você hoje encontrou alguém aqui que você não gostava, o problema é seu, Jesus gosta dessa pessoa. Jesus ama uma pessoa que nem queria, devia ir em outra igreja essa pessoa. Na igreja da cidade é tão grande, nem ia encontrar se eu estivesse lá. Gente, se está aqui, você também está, Jesus ama. E quem está lá fora e não está aqui dentro ainda, Jesus ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele ama todo mundo, amém? Amém. Ele ama todo mundo, ama a Dilma, ama o Lula, ama o Gilmar Mendes, gente, aleluia. Amo o Gilmar Mendes. Eu não amo o Gilmar Mendes, ele ama. Ele ama todo mundo, gente. Só que tem uma diferença. Tem uma coisa que ele sente além do amor. Quando ele vê uma obra-prima, sabe o que ele sente? Prazer. Prazer. Sabe quando você vê aquela pessoa que você gosta tanto, você fala, nossa, mano, meu Deus, você para. Mulherada então grita, viu? Não acredito. Você fala, nossa, o que aconteceu? Cara de Deus, esse dia eu entrei em algum lugar para pregar, uma menina, eu devia ter uns 15 anos de idade, ela olhou para mim, ela fez assim, ela não acredito que você está aqui, eu falei, nem eu. Cara, eu vejo você no YouTube, como se fosse o Fantástico, todo mundo vai pro YouTube, velho. Toda a coisa mais tosca do mundo, você ir pro YouTube, todo mundo pode ir no YouTube, vai lá, cria o seu canal, canal do Xaramanai, pronto, já é. Eu vejo você no YouTube. Lê, nunca vi o nome da menina. Lê, já me chama pelo meu apelido. Ai, cara, mãe, olha quem tá aqui, daí a mãe, o Lê, eu falo, nossa. Você fala, credo, gente, que é isso? Outro dia chegou uma mulher, cara, ela falou assim pra mim, foi até feio. Você sempre dorme no nosso meio, do meu marido. Gente, imaginei a cena horrível, tipo... Imaginei eu assim, não querendo nem virar de costas para lugar nenhum mesmo. Cara, a gente vai dormir, põe o play lá e fica te ouvindo. Ai, o Lê é uma benção. Ai, a mulher, o marido é mesmo, Lê, você é uma benção. Até ele começa a falar mais doce. Ai, Lê. Sabe, cara, eu não sabia, eu não tinha ideia. Mas Jesus começa a te transformar a ponto de você dar prazer no coração de outras pessoas. Cara, é incrível, isso é incrível. E a Bíblia diz que quando Jesus foi ser batizado, veio uma voz do céu, Mateus 3,17, e disse, este é meu filho amado. E se Deus fosse o Frank Aguiar, ele ia falar, este é meu filho amado. Au! Ele fazia um... Esse é meu filho amado, chus, você, hey, chus, esse é meu filho amado, se é pentecostal, filho amado, meu filho amado, em quem tenho meu prazer. Sabe, cara, tipo a mania que você tem, qual mania que você tem? Alguém que deve ter uma mania só. Esse é meu filho amado, em quem... Tá bom, eu te respeito, não tem problema. Pode ser tradicional no nosso meio, não tem problema nenhum. A Bíblia Viva disse, esse é o meu filho dileto, em quem me agrado. A Bíblia Mensagem, este é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Cara, você já viu uma mulher, quando começa a namorar, um cara bem grande... Se você visse só o rosto dela, a filmagem, na hora que ela está falando com ele, você ia ter vergonha dela. Ai, bonitinho. Tão bonitinho. Cara horrível do caramba, daquele tamanho. Bonitinho. Isso está ligado ao prazer que você sente. Está ligado ao prazer que você sente. Quando o Senhor olha para as obras-primas, Ele sente esse prazer. Ele faz questão de dizer quem é. Cara, ser visitado com uma unção poderosa, sabe o que significa? Que você é agradável a Deus.
Se você vai fazer alguma coisa e alguém sente a presença de Deus em você, Deus está fazendo questão de mostrar para aquela pessoa que Ele é com você. Cara, escuta essa cena. Um dia, uma moça, uma grande psicóloga da nossa cidade, ela chegou para mim no final do culto e falou assim: quero uma visita sua lá no meu consultório, terça-feira, 5 horas, você tem horário marcado comigo. Cara, ela era uma mulher tão orgulhosa. Eu não estou falando que psicólogos são orgulhosos, gente, pelo amor de Deus, a minha filha é uma psicóloga de Deus. Mas essa mulher era orgulhosa a ponto dela marcar um horário para eu passar numa consulta com ela, só que era ela que ia se consultar. Cheguei lá terça-feira, olá, pois não, você é o Leandro? Sim, seu horário é agora. Falei, olha que figura, mano, a menina marcou um horário para mim. Ainda no final ela vai falar, o pastor tava legal, não vem aqui, eu cuidei dele. Não vai falar porque ela é ética, ela tem isso. Aí eu entrei e ela disse assim, olha aqui meu filho, eu estive lá no seu culto, um culto muito bonito, muito emotivo. E assim, eu sou convertida desde criança. Falei, meu Deus, não parece. Aí ela desconvertida a vida toda. Eu senti uma coisa lá que eu não sei explicar com a ciência que eu tenho. Falei, entendi. Eu gostaria que você me explicasse o que é aquilo. Eu falei, mas o que era? Aquele chu lá que vocês falam que tem. Chu. Aliás, o que é chu? Chu é chu, meu. Se fosse cheio, era cheio. Aí eu... O que é cheio, Leandro? É um jeito de escrever na rede social em línguas. Pronto, é isso. Cheio. Aí eu falei, a senhora está querendo saber o que é aquilo? Falei, Jesus, eu virei um pouquinho de costas. Falei, Jesus, que situação. Herodes chega, vai, faz um sinal aí pra gente ver. Você não é o filho de Deus? Eu falei, quer que eu faça ou não quer que eu faça? O que eu faço? Eu não acho que a gente precisa gastar o poder de Deus dando sinais. Eu acho que a gente precisa gastar o poder de Deus para servir. E Deus falou, Leandro, no coração dela ela está sendo verdadeira. Falei, então o senhor quer que eu dou um chu nela? Ele falou, quero. Falei, moça, não tem como explicar essa coisa aí. Dela, tá. E o que a gente faz? Eu falei, senta aqui. Coloquei ela no divã dela lá. Senta aqui. Falei, fecha o olho. Coloquei a mão na cabeça dela. Falei, Espírito Santo, dá um pouquinho disso que o Senhor deu para mim todo esse longo tempo para ela. Deu uma sopradinha nela. Gente de Deus. A mulher ficou lá, já. Eu falei, nossa, a mãe do Bob Esponja tá aqui. Cara, ela ficou 1 hora. Daqui a pouco eu falei, Deus, pode parar já. Daqui a pouco a secretária vai vir bater aqui na porta e vai me ver de pé. Que eu tô aqui 1 hora sem fazer nada. Essa mulher chapada do Espírito Santo aqui. Deus, pelo amor de Deus, faz ela voltar. Quando ela voltou, ela, meu, o que é isso? O que é isso? Falei, é o chu. Cara, o que é a unção? A unção é o favor de Deus em mim, que permanece em mim e cresce em mim à medida que eu me torno cada vez mais alguém que traz prazer para Deus. Não ter unção está ligado àquilo que você não tem com Deus. Ter unção está ligado ao que você tem com Deus. E ter cada vez mais unção está ligado ao que você tem mais. E qual a prova disso? A prova disso é que Daniel, gente, Daniel um dia dobra o joelho e começa a orar. Ele fica 21 dias orando. Quando um anjo chega e põe a mão em Daniel, gente, sabe o que acontece? A Bíblia diz, eu me levantei sobre os meus joelhos tremente. Ele estava tremendo, ele estava com medo. São 21 dias, eu não sei se já ficou 21 dias jejuando, angustiado, clamando por algo. Daniel estava assim, ele jejuou. E o que é um verdadeiro jejum? Se abster dos meus prazeres para me tornar ainda mais um prazer para o Senhor. Se abster dos meus prazeres, do que é lícito, do que eu poderia fazer, mas eu quero tanto mais Deus do que o lícito, que eu não estou atrás dos meus direitos. Nós precisamos de pessoas que estão atrás dos direitos do céu e não dos direitos da terra. Mas eu não acho justo, mas eu não acho certo. Cara, essas pessoas precisam ser cuidadas, elas não podem cuidar.
Nós estamos precisando de pessoas que não atrás do que Deus pode dar, mas de quem Deus é. Se você encontrar Deus como Ele é, você vai se tornar o que você deveria ser. E as pessoas só querem o que Ele pode dar e não o que Ele é. E quando eu quero o que Ele pode dar, eu torno Deus meu garçom, eu torno Deus meu office boy, eu torno Deus meu gênio da lâmpada mágica. Faça 3 pedidos agora, campanha dos 3 pedidos. Faça um chu assim na lâmpada do Aladim, ele vai vir aqui. Hey, Aladim Jiré, dá 3 pedidos para mim. Que é isso, cara? Que evangelho é esse? Esse evangelho não está na Bíblia. Esse evangelho está no sonho de algumas pessoas que sonharam sem o coração de Deus. Cara, deixa eu te falar, quando eu cheguei lá, eu falei assim: Jesus, eu não sei o que fazer com essa mulher, eu sei que você ama ela, e se ela quer ver o Ju, mostra o Ju para ela, eu não posso dar isso para ela, mas se o senhor quer, coloquei. Só que quando eu toquei ela recebeu da minha unção. Quando o Alê cantou, você recebeu da unção do Alê. Agora eu vou te falar uma coisa que eu gosto na IAFAD, que é fantástico. Toda vez que eu mando alguém para cá, eu falo assim: gente, vocês vão sentir o poder daquela igreja. A gente começa a tocar, vocês vêm numa adoração que vocês empurram o cantor atrás aqui, ó. Tem dia que o cantor fala: mano de Deus, que medo dessa igreja. Você já vem, já vem pra cima. Agora tem lugar que você tá nadando de costa, virando mortal, e a igreja tá... Que hora que vai começar o culto mesmo? Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando que a unção que estava em Daniel fez o anjo tocar em Daniel. Quando Daniel vê o anjo, eu acho que piora, ele já estava 21 dias ali naquela guerra espiritual. Ele ora e o anjo olha para ele e diz assim: Daniel, você é muito amado. Sabe aquilo que a menina sentiu comigo? Tá aqui. Então um anjo sentiu com o Daniel. Um anjo olhou para o Daniel e falou: gente, olha o Daniel. O Daniel que é reconhecido no céu. E a Bíblia prova isso no Novo Testamento. Quando vão expulsar o demônio sem autoridade: nós expulsamos vocês no nome de Deus de Paulo. O que os demônios respondem? Jesus eu conheço. O cara nem sabia o nome do Deus de Paulo, mas o demônio sabia. Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês, quem vocês são? Cara, essa autoridade. O anjo fica de pé, o Daniel fica de pé. O anjo fala para ele: no dia que você orou eu já vim. Mas o propósito de Deus é tão grande na sua vida que não era anjo contra anjo, cara. Sabe quem estava tentando impedir você de receber o que você clamou? O próprio príncipe da Pérsia. Cara, eu vou falar uma coisa, talvez alguém não acredite, mas não é para você que eu estou pregando para quem acredita. Muitas lutas que foram paralisadas na IAFAD até hoje não está ligado a demônio qualquer e anjo qualquer. Está ligado a um principado que não quer que seja estabelecida em São José dos Campos uma cultura verdadeira aqui nessa terra como não é no céu. Como é no céu. Cara, eu quero que você entenda uma coisa. O anjo disse assim: Daniel, quando você orou eu já vim. Mas por 21 dias eu tive que resistir ao príncipe da Pérsia. E sabe o que eu fiz? Falei com Miguel: Miguel, vem aqui, porque o nível da batalha é para você, não é para mim. Quando Miguel veio, ele repreende o príncipe da Pérsia. E é chegado a Daniel o pedido que ele fez no primeiro dia. Cara, você devia acreditar no poder da oração. Você devia acreditar no poder do jejum. O poder da oração do jejum é muito mais poderoso do que a fogueira que você for, do que a montanha que você for, do quartinho que você entrar, do que a igreja que você for, do que o chu que você receber, do que a unção que você receber. O poder que você tem com Deus é um poder de um filho separado de Deus, cheio de autoridade espiritual. Daniel não era um garoto orando para vestibular, não era um garoto orando para casar, não era orando pelo emprego, orando por onde ele ia investir o dinheiro dele. Ele estava clamando pelo povo de Deus. E quando alguém entra na brecha para clamar pelo povo de Deus, pela transformação política do Brasil, pela transformação no meio da juventude do Brasil, não é contra qualquer demônio banguelo desavisado que você está orando. Você está orando contra um principado do jeitinho brasileiro, que desde o dia que Portugal descobriu o Brasil está sem cobertura desde aquele dia. O Brasil está descoberto, literalmente nu. Estupraram nossas índias, trocaram os filhos dos índios com
espelho, com iPhone, estão fazendo isso até o dia de hoje. Os adoradores estão se vendendo, estão vendendo a sua unção. Os pregadores estão vendendo a sua unção. A igreja está vendendo a sua unção por qualquer cachê, por qualquer dinheiro. E nós estamos vendo igreja mais do mesmo, um pouco mais do igual, culto igual ao outro, musiquinha igual a outra. Você vai para um culto, nada acontece. Vai para outra igreja, nada acontece. É adultério para cá, brecha para lá, falha para lá, gente fazendo sacanagem para lá. Eu repreendo pelo poder do sangue de Jesus esse espírito que está sobre a igreja brasileira. Aqui não vai ser assim, aqui não é dessa maneira. É por isso que nós não estamos precisando de mimimi, tititi. Estamos precisando que seja levantado hoje obras-primas de Deus. Porque, cara, eu posso te dizer uma coisa: esse não é o maior auditório que eu já preguei na minha vida. Eu já preguei para um auditório maior que vocês. Mas quando eu vejo gente faminta, como vocês, eu acredito que é o maior auditório que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque tem um monte de auditório de gente passiva. Um dia eu preguei para 4.000 pessoas, e não significa que o número grande também não é gente bênção. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. É outro extremismo. Um dia eu estava pregando para 4.000 pessoas, e o Espírito de Deus me disse assim: não tem ninguém com fome aqui. Você pode pregar arroz com feijão. E eu preguei uma coisa assim. E o Leonardo, meu irmão, estava lá. O Leonardo, meu irmão, tem 15 anos de idade hoje. Na época ele tinha 13. Então o Leonardo guardou aquilo no coração dele. Mas um dia eu cheguei em Biritiba Mirim. Talvez você nunca ouviu falar dessa cidade, mas ela é responsável por todas as hortaliças que são vendidas na Grande São Paulo. É uma roça aqui, beirando São Paulo. Cheguei numa igreja, tinha 18 pessoas. Quando eu cheguei naquelas 18 pessoas, eu vi a fome de Deus. E eu preguei por quase 3 horas e 40 minutos. E eu dei tudo que eu tinha. E quando eu saí de lá, o Leonardo, meu irmão, falou: mano, posso te falar uma coisa? Eu te vi pregando naquela grande igreja. E você se escondeu aquele dia e você não deu nada do que você tinha. O que aconteceu aquele dia? Eu falei: Leonardo, ninguém tinha fome de Jesus, eu senti no meu espírito. Mas, cara, quando eu cheguei na porta dessa igreja aqui, eu pensei: mano, meu irmão que está pregando em várias igrejas loucas, prega nessas igrejinhas aqui também. A igreja não tinha, sabe aquela, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, church. Era essa igreja. Aí o Leonardo olhou e falou: mano, credo, meu irmão prega nessas igrejas também. E aí você me prega 3 horas e 40 minutos, derrama de tudo. Mano, ora pra mim, velho. Ora para o teu coração igual o seu, irmão, porque você viu Jesus na manjedoura, e você viu que Jesus não estava no palácio. Cara, como Deus moveu isso. Eu tive que encostar no acostamento, impor as mãos sobre o meu irmão e começar a orar. E o mais incrível nem foi falar com 4.000 irmãos ou 18. O mais incrível foi ver um garoto de 15 anos de idade falando: eu quero ser uma obra-prima de Deus também. Eu quero saber o que Jesus deseja também. Cara, teve dia que eu cheguei num lugar, tinha tanto pregador bom, o Espírito de Deus falou: eu tenho que te esconder. Falei: por quê? Porque se você pregar a sua melhor mensagem, os caras vão te catapultar antes da hora. Eu falei: o que o senhor quer dizer? Prega a sua pior mensagem, para todo mundo sair daqui e falar: ah, coitado desse menino, não vou levar ele para pregar em lugar nenhum. Gente, mas não deu outro, eu terminei de pregar, nem me cumprimentaram. E sabe o que aconteceu? Eu continuei não sendo famoso, mas cheio de paz que excede todo entendimento. O plano de Deus para mim naquele dia era isso. E a minha pergunta hoje para você: qual é o plano de Deus para você? Para alguns é ser pregador de milhares, mas para outros é ser pregador de um Nicodemos às 3 horas da manhã. Alguém que não te assume, alguém que não quer nada com nada, aparece no evangelho e você prega para ele de madrugada, parece que nada acontece. E sabe o que aconteceu com aquela mulher que recebeu o chu? Essa mulher pegou e fechou o consultório dela e vazou, e está na missão aí, perdida. Depois dos 55 anos de idade, ela decidiu assumir o chamado dela, que desde que ela era garota, que ela estava na igreja, ela sabia que ela tinha que viver de Deus. E sabe quando que ela foi viver? Numa chapadinha dentro do consultório dela. Sabe, querido, nós estamos precisando das obras-primas de Deus. Mas por que a gente não entende uma obra-prima? Se você for no Museu do Louvre, gente, vai lá para Paris, tem o Museu do Louvre. Se você ver uma galera como a gente assim, e uma fotinho 3x4 lá atrás, pendurada na parede, é a Mona Lisa.
Se você quer ver a Mona Lisa bem bonito, escreve Mona Lisa HD no Google, que você vai ver uma foto top da Mona Lisa. Mas se você for no Museu do Louvre, você não vai conseguir ver a Mona Lisa. Um dia um amigo meu mostrou uma foto como se estivesse atrás lá, da última pessoa lá do fundo. Aí tem um monte de cabeça e um cisco, parecia um mosquito. Ele falou, mano, a Mona Lisa. Eu falei, cadê, velho? Aquele negocinho lá. Eu falei, que horror. Você acha que eu vou pagar 100 e poucos euros pra ver esse quadro velho? Se for no brechó, tem quadro mais top do que esse quadro velho. Então, infelizmente, uns caipira como eu, não sei se tem mais alguém aqui, a gente não manja de obra-prima. Nossa cultura de obra-prima é bem pequena. Se você é músico, você sabe o que é uma obra-prima. Você vai ouvir um Bach, Beethoven, Tchaikovsky, e você fala, nossa, isso é uma obra-prima. Eles fizeram a sinfonia não sei quantas de tal. É uma obra-prima. O que é uma obra-prima? Cara, se você não fizer mais nada de bom na vida, você fez uma obra-prima. O resto da vida, quem é aquele cara? Nossa, aquele cara tem uma obra-prima. Aquele cara é incrível, ele é um grande artista. É mesmo, o que ele fez? Uma obra-prima. Só que ninguém faz obra-prima em grande escala. Outro dia eu vi um carro, não sei o que, por exemplo, uma obra-prima. Um dia um cara comprou um carro, ele comprou uma Ferrari. Aí ele pisou na embreagem da Ferrari, foi lá e falou pro dono da Ferrari: é muito dura a embreagem do seu carro, porcaria. Eu tenho uma técnica para melhorar essa embreagem. O dono da Ferrari, Enzo Ferrari, falou: cara, vai procurar sua turma, você faz trator, mané. Sai daqui, eu não vendo carro para camponês. O cara ficou com raiva, sabe o que ele fez? Foi lá e fez uma super máquina chamada Lamborghini. Essa é a história do Lamborghini. Então um cara que comprou uma obra-prima achou que a obra-prima não era tão prima. E ele falou: mano, posso te ajudar? O cara falou: não quero a sua ajuda. Aquele dono de uma fabriquinha de trator fez os carros super esportivos que competem lado a lado hoje com a Ferrari. E são dois carros, gente, que você pode não manjar de carro, mas você olha e você fala: meu Deus, cara, que escultura. Agora eu não estou aqui para falar do carro, nem do trator, nem da treta que deu do Enzo Ferrari lá com o Lamborghini. Eu estou aqui para te dizer que hoje existe quase 8 bilhões de pessoas na Terra, e o sonho de Deus não era que essas pessoas fossem crentes, nem era que elas fossem católicas, nem era que elas fossem muçulmanas, evangélicas, corintianas, são paulinas. O sonho que Deus tem para essas pessoas é que elas viessem para a Terra com uma missão, a missão de ser a obra-prima de Deus e manifestar aqui na Terra como é no céu, sabe? É um momento que cria uma fenda no tempo, é um momento que cria sabe, tipo, parece que o mundo para que aquele momento venha a ser estabelecido. O que é isso? É o mundo aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deus poderia hoje fazer mais de 7 bilhões de obra-prima simultaneamente. E você quer ver, é muito ruim dar nome para boi, mas pense em algum cara que quando você põe o play na música dele, você sente Jesus. É um tipo de obra-prima. Pensa num pregador que quando ele está pregando, você aprende mais do evangelho do que quando você fica folheando a Bíblia. É outra obra-prima. Pensa em algum missionário que largou tudo e está fazendo a diferença lá na África, está fazendo a diferença na Ásia. Pensa em alguém que o dia que você encontrou, você falou: cara, parece que Jesus estava aqui. Pensa numa senhora, pensa num homem, pensa numa mulher. Eu penso no médico, ele falando para mim: pô, cara, me roubaram meus pais, e aí a gente passava por luta, os pastores da casa vizinha nunca oraram para nós. Ele me contando tudo isso, e de repente ele pega e semeia em mim. O que está acontecendo dentro daquele consultório? No meio de um dia que está lotado, que ele tem que atender, e que eu tenho que ir voltar a atender porque eu sou pastor. Deus cria uma fenda no tempo, a glória de Deus invade aquele consultório. Eu pego na mão daquele cara, eu falo: cara, Deus vai te dar esposa, Deus vai trazer sua filha, Deus vai restaurar sua casa, porque se Ele fez isso comigo, você vai colher isso também. Você plantou uma semente em mim. Cara, quando a gente começa a viver isso no shopping, quando a gente começa a viver isso em algum lugar. Esses dias o Luca Martini, um maluco aí, amigo nosso, lá na Europa, ele abre uma tendinha no Woodstock, enquanto os crentes ficam: mas que demanda, mas que todo mundo. O cara vai lá, abre uma tenda no Woodstock e escreve lá: vem aqui e beba água viva. Cara, você escreve isso num lugar cultural como a Europa, os jovens entrando pro Woodstock, lia: água viva? Por acaso alguém bebe água morta? Vamos lá ver que água é essa. Fez uma fila, cara.
mais ou menos uns 20 missionários dentro da tendinha. Pega uma garrafinha de água, isso aqui é água viva? Não, água viva é isso aqui que nós vamos pregar para você. Pregando. Pegaram um punk pela manhã. O punk fala: cara, eu tenho medo da igreja, eu não gosto da igreja, eu não gosto de Jesus, porque a igreja não me ama. Um punk de cabelo vermelho, muito louco. Jesus ama você sim, mano, ama você sim, tem uma grande obra com a sua vida, Ele quer te dar água viva para beber. E o Luca ministra o cara. Daqui a pouco à noite aparece o segundo vídeo, o cara vindo empurrando a namorada. Ele ficou andando atrás daqueles picos, atrás da namorada. Quando ele acha a namorada, ele vem empurrando. Olha o cara que me deu água viva. A menina já vem chorando. O que é isso? No meio de um show de rock, onde está todo mundo se prostituindo, se drogando, existia uma fenda no tempo, existia um pause no tempo. Não era Cronos nem Kairos, era o Aionos de Deus abrindo uma fenda no tempo onde tudo para, e Deus fala aquilo que está dentro do seu coração. Deus reseta em você aquilo que Ele disse antes da fundação dos séculos. É aquele dia que o Espírito de Deus fala tão sério com você que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aquele momento vai marcar antes daquela revelação e depois daquela revelação, porque aquele dia, aquele momento eu tive até que semear, eu tive até que selar aquele momento, porque Deus fez uma fenda no tempo, e Deus fez uma ruptura. Existia um tempo, Leandro, para você até 19 de agosto do ano 2000, você viveu antes, mas de 19 de agosto do ano 2000 para frente, você viveu outro tempo. Eu servia para tudo até 19 de agosto do ano 2000, mas de lá para cá eu não sirvo para mais nada. Eu era muito inspirado na minha profissão, satisfeito, com o dinheiro no bolso. O dia que eu ganhei o campeonato, cara, em 2005, de cabeleireiro, falei: Deus, obrigado, cheguei no topo de onde eu queria, valeu. Mas agora é o seguinte, escuta minha oração: eu não quero ser cabeleireiro famoso, eu quero ser pastor. Eu só quero ser pastor, porque eu não tenho vontade de ganhar dinheiro, eu tenho vontade de ganhar alma. Eu não tenho vontade de construir uma casa para me morar velho, com meu barco, no meu sítio, na minha casa do Batuba. Eu quero vidas, eu quero alma, eu quero ficar o resto da vida pregando o seu evangelho. Esse foi o dia que uma obra-prima de Deus se manifestou para mim e me disse: cara, e aí? Qual é a sua obra? O que você sonha? Para que você nasceu? Para que você existe? Tá errado querer a casa do Batuba? Tá errado querer o barco? Não, tá errado você não convidar a gente para ir lá no final de semana. Agora, se você está aqui na terra, cara, só para pôr um cabelo bonito em cima dessa sua cabeça, só para pôr uma roupa da hora em cima desse seu corpinho, só para ter um prazer hoje em dia nessas culturas maravilhosas, eu tenho que te dizer uma coisa: isso não é a vida de uma obra-prima. A vida de uma obra-prima é manifestar aqui na terra como é no céu. Existe um momento, cara, para você manifestar aqui na terra como é no céu. Cara, escuta essa história, e eu vou encerrar aqui para a gente orar. Eu estava vivendo uma vida muito legal, eu estava bem sucedido, eu estava vivendo um tempo muito bom. Eu tinha 20 anos, eu estava na flor da minha idade, eu já tinha conquistado o meu espaço na sociedade da minha cidade, eu já conseguia ter minha casa, eu já conseguia ter meu dinheirinho, eu conseguia andar no meu carro, eu conseguia viajar para onde eu queria, mas eu era vazio. Eu ia lá, fazia bons cabelos, e depois eu pegava aquele dinheiro e gastava tudo em droga. A hora que acabava todo o dinheiro, então eu voltava a trabalhar. Eu conseguia ser um cara ético, moral, mesmo sendo drogado. Nunca roubei, nunca passei ninguém para trás. Eu fazia isso com o meu próprio dinheiro. Então, tendo essa ética, essa moral, você fala: eu não faço mal para ninguém, só para mim mesmo, então dá licença, não sei o quê. Eu pedia benção vó, benção avô. Eles também me davam dinheiro. Minha mãe, eu era educado, eu não era um marginal. Então eu fazia tudo bonitinho para todo mundo. Depois ia lá e desandava do jeito que eu queria, vivendo o meu próprio egoísmo. Esse era o vazio. Eu pus sexo lá naquele lugar, eu pus prostituição naquele lugar, eu pus droga naquele lugar, eu pus bebida naquele lugar, maconha, cocaína, fui colocando todas as coisas. Cara, nada se compara, nada se compara. Porque que tamanho que o Espírito de Deus tem, o tamanho do vazio que você tem, porque ele preenche esse vazio. E a verdade é que esse vazio é maior que o buraco negro. As pessoas trocam de nome, as pessoas trocam de sexo, a pessoa troca de emprego, troca cor de cabelo, troca de marido, troca de casa, troca de cidade, troca até de planeta. Só que não consegue trocar a dor por alegria, não consegue trocar o vazio pelo cheio, não consegue trocar o escuro pelo claro. Então tudo bem, e eu fico vivendo minha vida daquele jeito, beleza. E a minha mãe pega e me dá uma fita cassete.
Uma fita cassete, talvez você não saiba o que é isso. Era um negócio que não é desse tamanho, obviamente, mas estava escrito: ex-feiticeiro Milton, que se converteu. Aí minha mãe falou: toma um presente pra você. A hora que eu peguei, falei: mano, fita cassete de crente, mas que droga esse negócio. Joguei lá, tipo, em algum lugar e continuei. Coitada da minha mãe, evangélica, coitada, eu sou loucão, você tá mundo. E eu lá nas baladas, e eu lá curtindo, e fazendo tudo de bom, e vazio, 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 sem um motivo pra viver, sem saber pra que eu nasci, sem saber de onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui, pra onde eu vou. E aí, beleza. Mas eu clamava, falava: Jesus, muda minha vida, Jesus. E usar droga. Em algum momento entorpecia. Até o Rapa já dizia: porque os remédios normais não amenizam a pressão. Então você precisa de alguma coisa. Você sabe por que proíbe o tabaco no Brasil e não proíbe a bebida? Porque um país que não dá nada para você quer mais que você fique bêbado na sexta-feira, porque é o único jeito de você extravasar. E daí segunda você fala: vamos começar tudo de novo. Daí chega na sexta, você já está ficando meio louco. Então o happy hour, cara, é escape de quem não tem Jesus. Hoje em dia até o crente está enchendo a cara. Você imagina para quem não tem Jesus. Agora, por que a gente precisa dos cultos, do mover de Deus, do poder de Deus? Porque a gente não precisa de remédios normais nem anormais. A gente tem um vinho novo que traz a alegria do céu. Aleluia. Então estou eu lá cansado, vazio, quebrado, e minha mãe começa uma oração. 3 meses antes de eu fazer 20 anos de idade, ela começa a orar. É a posição diferente da mãe, que é o demônio. É a posição diferente do pai, que é o demônio. Ela falou: Deus, é o seguinte, eu dei a luz, eu não dei as trevas. Eu não quero esse cara na mão do diabo. Ou o Senhor busca ele, leva ele para o Senhor, ou o Senhor vai usar ele o resto da vida para fazer sua obra. Irmão, minha mãe botou eu na mão de Deus. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu sei que meu nome está na boca do sapo. Eu falo: então põe na mão de Deus que você vai ver, só até o sapo gospe. Gente, a Bíblia diz: horrenda coisa, terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Minha mãe foi lá e colocou meu nome lá na mão de Deus, velho. Misericórdia de Deus. Você tem que acreditar nisso, cara, pelo amor de Deus. Não é para um youtuber olhar para você, ou alguém viciado no YouTube, e falar: ai, é você. É para o anjo chegar e falar: mano de Deus, é você, cara. Os anjos precisam te conhecer, gente. Os demônios têm que te conhecer. O céu tem que abrir uma fenda no céu e falar: esse é meu filho amado, em quem tem o meu prazer. Essa é Iafade, que tem o meu prazer. Essa é a obra-prima de Deus. Para São José dos Campos, que eu tenho o meu prazer. Aleluia. Vamos lá, gente. Queima comigo, que eu já estou no grau. Eu tento me conter para conseguir terminar a história aqui. Estou ficando louco já. Cara, eu fui para um show, mano, tipo, de heavy metal, e fiquei me drogando. Eu fiquei 15 dias me drogando, os últimos 15 dias antes do meu aniversário. Dia 4 de agosto eu comecei a usar droga, cachaça, droga, cocaína, e desandei todos os dias. Quando fazia 12 dias que eu estava assim, eu sentia um cheiro de coisa podre. Eu comecei a procurar na minha casa. E quando eu suei o nariz, eu descobri que o cheiro era do meu próprio nariz. Quando o seu nariz está apodrecendo na sua cara, eu não sei se você já passou por isso, eu espero que não. Mas, cara, eu falava: cara, e agora? Você tira o nariz? O que você faz? Cara, eu angustiado. E eu falei assim: Deus, eu não aguento mais os crentes me encontrar. Falar que Deus tem uma obra na minha vida, que eu vou ser jovem, que eu vou pregar para os jovens, que eu vou pregar na nação. Porque todo mundo, gente, não parece que você é espírita? Às vezes quando você chega na igreja, você tem que desenvolver sua mediunidade. Você chega na igreja evangélica: Deus tem uma grande obra na sua vida. Parece que é tudo a mesma coisa, não parece? Cara, eu falei: isso aí é a mesma coisa, isso aí acontece em todo lugar. O único lugar que não tem uma obra na sua vida é em outro lugar que eu não vou falar. Aí eu peguei e fiquei: Deus, todo mundo fica falando que tem uma obra. Ai, Deus, eu tô cansado. Você tem uma obra, então aparece para mim, eu tô cansado. Deus, minha mãe fala, minha mãe é crente, ela fica orando. Deus, eu não aguento. Eu saio, ela está orando, eu volto, ela está orando. Ela diz que eu vou me converter. Eu acho que ela tem um WhatsApp. Nem existia na época o WhatsApp, mas eu achava que ela tinha um WhatsApp das irmãs. Eu ia empindo, alguém falava: Deus tem uma obra nessa vida. Minha mãe conhece essa mulher. Aí eu vinha em Ubatuba: Deus tem uma obra nessa vida. Minha mãe deve ter falado dessa mulher. Cara de Deus, meu Deus do céu, eu não tinha mais paz. Aí eu falei: Deus, aparece para mim. E desandando. Chega na noite, na véspera do meu aniversário, 18 para 19, eu entro dentro da minha casa muito louco. Eu tinha pulado de cima do 2º andar, numa casa de tatuagem em Taubaté, pulado em cima da cabeça da minha esposa, no dia 18.
dado os murros na cara dela. E não pensa tadinha dela, porque ela merecia. Porque ela era o diabo também. E eu também era o diabo. Na verdade eu era o diabo, ela era diabetes. A mulher é diabetes. Gente, mas eram dois demônios, gente, que endemoniava até o capeta. O negócio era feio. Eu briguei com ela, eu bati nela. Então quando eu chego em casa, fiquei andando que nem um andarilho uma noite inteira pela rua. Quando eu chego em casa na madrugada, minha mulher não estava lá. Minha filha mais velha, Lilian, que hoje vai fazer 21 anos agora esse mês, ela também não estava lá. Eu abro a geladeira e falo: Deus, é para isso que eu existo, cara. Foi para isso que eu nasci. Para beber cachaça, cheirar cocaína e fumar maconha. E o pior, ser um bom cabeleireiro. E o pior, não perder a moral com as pessoas. Esse é o pior tipo de cara que está se destruindo. É alguém que não perde a ética, a moral, não perde a profissão e está acabando com a própria vida. Eu falei: Deus, eu não aguento mais. Hoje é dia do meu aniversário, Deus. Minha mãe falou que você ia me dar um presente. Olha o que é a posição de autoridade. Gente, eu quero que você saia daqui enfiando o dedo na cara de todo mundo que está andando errado, que anda com você, e avisa eles que Jesus disse para você que vai pôr tudo no lugar que você está orando. Hoje você vai parecer louco, mas o dia que você cumprir você vira profeta. Então eu não estou nem aí. E põe na minha conta o que eu estou falando para você. Cara, eu falei: Deus, eu não estou aguentando mais, fala comigo. Abri a geladeira porque eu estava quase 15 dias sem comer. Quando eu abri a geladeira só tinha pinga. E tinha uma muca de fumo guardado lá guardado no refrigerador, porque eu guardava dentro do negócio de sorvete. Se a polícia entrasse na minha casa, eles não iam querer chupar sorvete. Eu guardava um quadrado lá de fumo lá dentro. Minha casa só tinha cigarro, isqueiro, cachaça e droga. Cara, imagina você passar vontade de comer as coisas e você calcular em bebida e droga. Quanto que é para comer esse prato no Barbaresco? 70 pau. Você tá louco, mano? 70 pau dá para comprar 50 gramas de fumo, bicho. Era assim que eu calculava. Minha moeda era droga e bebida. Cara, de repente eu olho lá jogada aquela fita bendita. Eu falei: mano, minha vida não pode piorar, né? 6 meses que a fita estava jogada lá no mesmo lugar, dentro do rack do som. Eu falei: mano, eu vou escutar essa fita de crente. Era o YouTube da época. Coloquei a fita lá, apertei o play. Eu era feiticeiro do fulano, do ciclano, enterrava 7 dias para fazer novela daquela plim plim. Eu fiz o pacto daquela mulher, daquela outra, daquele. Eu falei: mano, que droga, eu não acredito que eu tô ouvindo esse negócio. Estilo você que foi convidado para a inauguração e não aguenta mais me ouvir essa noite aqui. Você veio atrás de uma gatinha, ela entrou aqui e dançou. Jesus pegou você antes de você pegar ela. Deus. E eu sei quem é você. Não vou olhar pro seu lado, tá? Veja só. Cara, eu dei o play, comecei a dar risada, falava: esses crentes são idiota, velho. Quem que acredita num testemunho de feiticeiro evangélico, velho? E olha que a igreja não estava ruim naquela época não, que nem estava hoje em dia. Eu falei: cara, daqui a pouco eu comecei a chorar, meu. Comecei a chorar, tava de joelho com aquela fita de crente. Eu falei: fazia 6 meses que ela tava lá, cara. Eu comecei a chorar, daqui a pouco eu falei: mano, você tá louco, velho. Vai que esse negócio sai fora, eu não posso ser crente. Imagina eu de terno andando na rua de bicicleta, sai fora. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero. E eu já tinha naquela manhã enfiado a faca 3 vezes na barriga quando ela começou a entrar. Eu tinha medo de morrer e ir pro inferno. A 3ª vez estava rompendo o tecido da barriga. Aí eu pensava: mano, algum dia eu ouvi, não sei quem foi a desgraça que disse, que se a gente der fim à nossa vida antes do tempo, a gente vai ficar o resto da vida na mão do diabo, que o suicídio não tem salvação. Quem que pregou isso pra mim?
Maldito seja quem pregou, porque eu não queria saber isso agora, eu só queria morrer. Mas daí eu ficava com temor, vai que é verdade, se eu tô com problema agora, mas vai a gente ficar eterno, não. Isso é coisa de vampiro, eternamente caído, eu não quero. Cara, e aí eu falei, ai, já sei, escapei da fita, tomei um banho, arrumei o cabelo, falei, vou pro meu salão. Cheguei no salão, cara, cabeleireiro é um personagem, todo mundo entra lá mal, sai feliz e ainda te dá grana. Ai, obrigado, amigo, meu cabelo, dá um beijo em você e te dá dinheiro. Cara, é super terapêutico, ir no cabeleireiro, ser cabeleireiro é altamente terapêutico. Eu chego no salão, respiro fundo, meus problemas acabaram. Daqui a pouco o cara abre a porta do meu salão, gente de Deus. Quero ver se são profeta. Adivinha quem abriu a porta do meu salão? O cara da fita. Ele abriu assim, ó. Por isso que eu tenho 3 metros de olho quando Deus vai me usar. Ele abriu assim. Deu aquela olhada de Pentecostes assim. Aí eu falei, nossa, velho. Falei, mano, vou enganar esse cara. Falei, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Ele olhou para mim e falou assim para mim: eu moro em São Paulo. Eu só vim nessa cidade uma vez. Eu tô voltando hoje. Deus disse que na rua Jorge Winter, número 311, um jovem de estatura média ia atender pelo nome de Leandro. E na visão que eu vi era você. Olha para mim e fala que não é verdade. Eu falei, é verdade. Falei, verdade. Verdade. Foi verdade. Ele falou, hoje é a sua sepultura, eu vi ela aberta. Falei, credo, velho. Credo. E você ia ter morrido com uma faca enfiada na barriga. Eu falei, mano, é bruxo. E não era, ele é ainda. Aí naquela hora, ó, pra você ver como eu era meio evangelizado, eu não podia me matar porque alguém disse que não ia pro céu. E agora eu pensei numa coisa. Eu olhei bem pro cara, porque eu já ia ser bereano, mano. Bereano é aquele que pesquisa as escrituras para ver se tudo que tá sendo falado é verdadeiro. Eu já ia ser isso. Eu falei, mano, esse cara tá me enganando. Se ele é um homem de Deus, ele precisa, eu pensei no meu espírito, ele precisa me dizer o que eu pensava quando eu tentava o suicídio. Gente de Deus, ele fez assim, ó. Era o pai do Vilas Boas. E pra você saber mesmo. Quando falou mesmo, eu falei, pentecostal. E pra você saber mesmo, homem, que eu tava lá naquele banheiro quando você tentava se matar. Quando a faca ia entrar, você tinha medo de morrer e ir pro inferno. Olha no meu olho e fala que eu tô mentindo. Gente, quando eu olhei no olho dele, não vi mais o olho dele, eu vi fogo. E eu caí dentro do meu salão, endemoniado. Gente, imagina a cena, você é cabeleireiro, cara. Eu lá caí, não sei se eu fiquei 3 dias, 3 meses, 3 horas, 3 minutos, eu não sei. Quando eu levantei, gente, eu só sabia uma coisa: não fumo, não bebo, não cheiro, e eu vou gastar o resto da minha vida para Jesus. Eu levantei, eu sabia disso. Aleluia. Cara, eu fui transformado um único momento. Eu não fui internado, não sou contra a internação. Eu não tive recaída também, eu sou contra a recaída. Mas eu não tive nada. Jesus fez assim, ó, um só golpe. Quando eu levantei, eu falei, mano, eu sou crente, velho. Sou crente, cadê minha bike, meu terno? Preciso da minha barra forte, velho. Gente, me converti, coloquei terno, saí no sol do meu dia. 40 graus em Ubatuba, eu disse sapatos, 752 da Vulcabras, integrando folheto. Veste uma roupa, Satanás, Jesus tem uma obra com você. Lembra aquele cara, o Carandiru, quer aceitar Jesus? Eu tava daquele jeito, apavorando todo mundo.
Eu vinha na rua, os caras atravessavam a rua, eu desatravessava, volta aqui, os caras, virou mormon. Gente, eu nunca quis me converter. Depois que eu me converti, eu fiquei aterrorizando todo mundo. Fiquei louco, gente. E aí eu comecei a sonhar com a igreja que eu vivo hoje. E aí Jesus começou a falar para mim: cara, você vai pregar no Brasil, você vai pregar fora do Brasil. Eu falava: mano, vou acreditar, né, cara? Depois que o bruxo viu tudo aquilo, eu vou acreditar. Aí vinham os irmãos, eu vejo você no avião. E eu falava: nossa, eu pensei que só ia andar de camburão. Tipo, cara, eu nunca me acostumo com esse exato momento que eu estou vivendo com vocês. Eu sei que eticamente, moralmente, eu sei que culturalmente, a maior parte de vocês que estão agora me ouvindo devia estar pregando para mim. Não foi por moral que eu vim parar aqui, nem por ética, nem por teologia, nem por estudo. Foi porque eu entendi o meu papel como obra-prima de Deus. Até mesmo algumas mudanças que eu tento, eu sei que Jesus não quer que eu tenha. Porque uma das coisas que Ele mais me usa, sabe qual é? Confrontando aqueles que são, mas não têm sido no Senhor. Eu sei que às vezes eu sou loucão para confundir os sábios. Sou fraco para confundir os fortes. Eu sei que eu vim de um lugar vil e desprezível para confundir aquilo que merecia ter, mas não tem. O meu papel tem sido esse. Você não só ouviu a meu respeito através da vida do Felipe. Essa história não é minha. O que eu fiz como poema não foi eu que fiz. O que eu estou fazendo essa noite na EFAD não sou eu que estou fazendo. Eu faço parte de um plano, e esse plano é antes de mim, e esse plano é depois de mim. Céus e terra passarão, eu também passo, você passa, mas o plano que Deus está chamando a gente para viver, ele não passa. É o evangelho eterno. Nós temos algo para fazer para Deus. Eu vim aqui, cara, fazer essa bagunça, porque eu nem preguei. Eu vim fazer esse negócio todo aqui só para você saber de uma coisa: sua posição de autoridade está te esperando. Alguns têm que voltar onde caiu. Outros têm que correr mais uma milha para chegar. Outros precisam largar tudo que você agarrou, porque Deus não precisa de nada disso. Ele só quer uma posição. Leandro, eu não consigo pregar para o meu marido. Mulheres, se vocês não podem mais pregar para o marido anunciando a palavra, que eles possam ver a palavra se manifestando através da vida de vocês. Leandro, meu pai e a minha mãe nem são convertidos. Cara, então você vai ser o José, que não foi vendido, mas vai trazer esperança para a sua família quando você estiver reinando segundo a vontade de Deus. É uma noite de posicionamento. A EFAD não precisa de templo. A EFAD não precisa de mais nada. Ela precisa das obras-primas. Sua casa precisa de obra-prima. E para encerrar, um dia uma mulher chegou para mim, trouxe o pijama do marido. Você já ungiu o pijama? Deixa pra lá. Você já ungiu, Torquato, pijama? Não. Um dia chegou uma irmã para mim. Oi, pastor, eu tô sem pijama para você ungir. Falei: o quê? Pijama. Falei: mas para quê? Para você ungir. Daí o que vai acontecer depois que eu ungir? Aí meu marido vai entrar dentro dele, vai ser transformado. Ah, que maravilha. Eu falei: nossa, irmã, você me deu uma ideia. Ela falou: o quê? Eu vou ungir um caminhão-pipa de água. Vou lá em São Luís, no carnaval. Vou fazer o bloco do Lelê. Vou mirar água ungida em todo mundo e vou jogar, e as pessoas vão ser transformadas. Cara, eu falei: irmã, dá esse pijama aqui. Botei a mão na cabeça dela. Senhor, ela é obra-prima de Deus. Eu estou levantando ela com a autoridade que o Senhor me deu de presbitério. O Senhor disse que o que eu ligar na terra vai ser ligado no céu. Eu levanto essa mulher hoje como o Senhor levantou a samaritana.
Uma mulher separada, evangelista, exclusiva, que carrega a sua presença. Eu envio ela para dentro daquele lar, para a vida daquele marido, daqueles filhos. Em nome de Jesus, Pai. Que essa mulher nunca mais seja a mesma mulher. E que quando alguém olhar para ela, não veja mais ela, mas quem o Senhor sempre sonhou que ela fosse. Faz isso com ela em nome de Jesus. Peguei o pijama, dei um beijinho e dei para ela. Ela falou: só isso? Eu falei: tudo isso. Hoje as filhas dela congregam na igreja, o marido dela congrega na igreja, os genros congregam na igreja, e o marido dela fala assim para ela: amor, o Leandro é da hora, fala mesmo na cara. Se ele tivesse ungido aquele pijama sem vergonha que você comprou pra mim lá, nunca ia ter transformado. Ainda bem que ele ungiu você, amor, porque você era só a graça de Deus. O Senhor unge pessoas, Ele não unge coisas, amém? O Senhor não levantou pastores, Ele levantou uma geração de sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus que vai ser enviado aos 4 cantos da terra, aleluia. Fica de pé para parecer que está acabando, aleluia. Eu posso pregar outra mensagem se vocês quiserem. Sabe, gente, toda luta que você está passando, fecha os seus olhos. Ela está tirando lascas de você assim, ó. Vem alguém lá no seu trabalho, te confronta, sai um pedaço de você. Hoje 2 filhos espirituais meus estão numa conferência. Fecha os seus olhos. E eles me ligaram e falaram assim: Leandro, o pastor aqui tá bravo com você. Que ele disse que você fez uma coisa pra ele. E na hora eu falei: mano, que raiva, eu não fiz nada. Só que, cara, eu tô lascado. Não sou mais eu que vivo. Falei: peraí, então manda esse áudio pra ele. Pastor, me perdoa, me desculpa. Eu pedi desculpa de tudo que ele fez. Eu falei pra ele: me perdoa. Olha, nem um segundo eu pensei isso. E eu não quis me esclarecer, mas eu só pedi perdão. Na hora meus filhos espirituais falaram para mim: cara, muito obrigado. A gente sabe que você não fez nada, mas ver você pedindo perdão sem ter culpa nos mostra como você é parecido com Jesus. Eu ministrei 3 pastores assumindo algo que eu não fiz e pedindo perdão por uma coisa que não foi eu que fiz. Para você ser usado com a autoridade do Milton, ex-feiticeiro, ou com a autoridade que eu tenho essa noite, ou que o Ale tem essa noite, ou que o Felipe Rocha tem, ou a Iafade, Deus primeiro vai te quebrar, cara. Quando você começar a lutar pelo marido que já não presta mais, pelo filho que você não devia ter tido, quando você começar a lutar pela empresa que nem valia a pena você estar, você vai lutar por coisas que Deus ama, que às vezes você nem consegue mais amar. Você vai ser desconstruído, filho. A sua posição de autoridade é estar num lugar, e esse lugar é no Senhor. Sua posição de autoridade não é quando alguém te chamar de apóstolo, não é quando alguém te chamar de grande mulher, não é quando alguém chamar você de Ike Batista. Sua posição de autoridade é que você vai fazer o que Jesus sonha, manifestar o reino que Ele quer, não o seu. Nós não estamos precisando aqui de gente do mimimi, do tititi. Você ainda pode estar nessa fase. A gente quer cuidar de você. A gente só não quer que você trabalhe. A gente não quer que você evangelize. A gente quer que você fique aqui no nosso meio para que a gente cuide de você. Se você ainda não entende nada do que a gente está falando, a gente só quer te abraçar e te amar e dizer que o Jesus que fez isso com a gente vai fazer com você. Mas nessa noite, comissionado por Deus, eu venho aqui declarar uma coisa, que a última coisa que Deus espera para essa casa é na verdade a coisa que Ele mais esperava: a manifestação das obras-primas de Deus. Se você se manifestar como você deveria, essa igreja não consegue cumprir o contrato antes de vocês terem que ir embora daqui, porque não vai caber gente.
Não vai, se você assumir, só faz. Quem está te dizendo, eu era maluquinho drogado lá, mas agora Jesus me transformou num servo dele. E o que eu carrego não é meu, o que eu digo não é meu, o que eu tenho não é meu, mas eu, ao mesmo tempo, tenho tudo isso, porque faço parte desse reino. Eu não estou convidando você para receber a sua vitória, eu estou convidando você para perder mais um pouco. Eu não estou convidando você para ganhar uma guerrinha, eu estou convidando você para ganhar o reino de Deus. Eu estou convidando você para dar outra face, caminhar mais uma milha, voltar lá com aquela pessoa que você decidiu essa semana, não quero mais na minha vida, volta lá e ama mais um pouco, volta lá e se derrama mais um pouco, volta lá e perdoa mais um pouco, volta lá e libera mais um pouco, volta lá e investe mesmo sem essa pessoa merecer. Não se acostume com a Iafade, não se acostume com o pastor de vocês, não se familiarize com essa casa, não se acostume, sempre seja grato por essa casa, porque da onde Deus tirou o Rocha, da onde Deus tirou vocês, foi do meio da extrema religiosidade, mas hoje vocês têm uma liberdade, e hoje vocês têm ensinado Poema e outras igrejas a ser apaixonado como vocês são, ser alegre como vocês são. Um dia vocês tomaram por referência o reino, e hoje vocês são uma das referências do reino. Tudo mudou, vocês já estão se manifestando como obra-prima de Deus. Eu não estou pregando a EIOU, muito pelo contrário, eu preguei hoje coisas complexas e difíceis para neófitos. Vocês não são do início, vocês estão recebendo uma unção hoje que Abacuque orou: Senhor, aviva a obra no meio dos anos. Não é início da obra e não é o fim da obra, é o meio, é o meio. Tem muito nóia nessa rua, tem muita prostituta na rua de baixo. Vocês precisam mostrar para esse povo que não é a igreja dos boizinhos, mas é a igreja de Jesus. Mas também vocês vão mostrar para os empresários dessa cidade, porque o reino de Deus não é para pobres ou ricos, o reino de Deus é para os filhos de Deus. E Deus não vê pobres ou ricos, Deus não vê perdidos ou cativos, Ele vê filhos que Ele ama. Mas essa noite Ele quer ver filhos que Ele tem prazer. Onde estão os filhos que Ele tem prazer? Libera seu som, libera seu som. Que as mães comecem a profetizar sobre a vida dos filhos, os maridos sobre as mulheres sobre os maridos. Ei, Arabadarabashiri Bicandarabalabassa. Eu profetizo que a Iafade é uma das melhores igrejas de todo o Brasil. De todo o Brasil. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer
posição de autoridade, mamãe, papai. Assume sua posição de autoridade. Se manifeste como obra-prima de Deus. Ei! Shema papabara calamara suri mandarava. Fica com seus olhos fechados. Permanece assim, como você está. A pessoa na posição de autoridade que me trouxe para tudo que eu vivo é minha mãe. Ela declarou uma sentença: eu quero um presente de aniversário para o Leandro Jesus. E no dia 19 de agosto do ano 2000, o dia do meu aniversário, foi o dia que eu tentei me matar, mas o Senhor me trouxe vida. Eu já estava morto, mas o Senhor me trouxe vida. Nesse momento eu gostaria que você, que não consegue mais ser um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você que não consegue ser uma boa família, o bom ministro do evangelho, um bom pastor, você que tem perdido sua posição de autoridade, você precisa gritar para alguém te respeitar, você precisa falar: ó, sou eu que mando aqui. Muita gente aqui me conhece, mas nem todo mundo conhece minha mãe. Hoje, pela graça de Deus, minha mãe veio junto comigo. E às vezes alguém pensa que o maior cara da Poema é Leandro. Um dia me perguntaram: quem mais prega, Leandro, você ou seu pai? Eu falei: minha mãe. Minha mãe prega o dia inteiro, a noite inteira, para todo mundo que aparece na vida dela. Então a pessoa que orou por mim com autoridade, mais do que um pastor, mais do que um missionário, um apóstolo, foi minha mãe. Enquanto algumas mães, alguns pais amaldiçoam seus filhos, a minha mãe me abençoou. E eu trouxe minha mãe hoje aqui para abençoar a sua vida. E ela vai fazer uma oração para destravar a sua autoridade espiritual. Você não vai levar nenhuma coisa ungida para casa hoje. Você vai embora ungido para casa hoje. Você vai embora ungido para casa hoje, com uma unção que jamais você teve na sua vida. Apenas creia. Jesus querido, eu quero colocar diante de Ti, papai, cada homem, cada mulher, cada jovem que está nesse lugar, Jesus. Assim como o Senhor levantou Leandro, papai do céu, para ser uma autoridade nessa nação, Jesus. Assim como o Senhor levantou Leandro, papai do céu. Senhor, quantas vezes eu disse: eu quero Leandro na sua mão, vivo ou morto, mas não mão do diabo, não. Jesus, o Senhor tirou ele com o braço forte da mão do diabo e levantou ele para ser uma referência nessa nação. Papai querido do céu, diante de Ti eu coloco cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe,
nessa nação. Jesus, é diante de Ti que eu coloco essa igreja, o pastor Rocha, Senhor, a esposa dele, todo o presbitério, Jesus, todos os líderes dessa igreja. Papai do céu, que o Senhor possa vir com o Teu poder e Tua autoridade, que quando um daqui abrir a boca, Jesus, que o Senhor derrame a Sua autoridade, Jesus, que o Senhor ouça e responda às orações feitas nesse lugar, Jesus, porque o Senhor disse que os Teus olhos estão atentos às orações feitas nesse lugar, papai. Por isso vem, Jesus querido, recebendo toda a honra e toda a glória desse lugar, que aqui haja conversão, que haja transformação, que o Senhor coloque em cada homem, em cada mulher, o espírito de oração, Jesus, que cada um possa olhar para o Senhor, Jesus, como o Senhor Jesus, um Deus forte, um Deus invencível, um Deus que venceu a morte, venceu o inferno e venceu o diabo. Jesus querido, eu profetizo aqui, papai, homens e mulheres de Deus que vão, Senhor, levar a Tua palavra por todo São José. Jesus, que possa descer água do trono e vir, Senhor Jesus, escorrendo pelas ruas, Senhor, pelos bairros, Senhor Jesus, atingindo as cidades vizinhas. Papai do céu, que haja um mover poderoso do Teu Espírito Santo. Papai do céu, é no nome de Jesus que eu oro, profetizando vida, vida em São José, profetizando conversão, profetizando salvação, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Aplauda Jesus bem forte.